talvez você seja um porco. Isso, um porco. Aquele animal, né, que a gente come, faz pururuca, e que ele, na sua vida, ele rasteja na merda, só consegue conceber na mente dele aquilo que é tangível materialmente. Por exemplo, essa caneta, comida, procriar. E ele faz qualquer coisa, cara, pra comer, ele come qualquer merda, ele faz qualquer merda, ele só quer saber de procriar e de comer. E tem um detalhe muito importante também do porco. Ele não consegue olhar pra cima. A cabeça dele é pesada, ele fica com o focinho aqui, e ele fica farejando só aquilo que tá no limite dele, ele não olha pra cima. Isso, num termo simbólico, significa que tu não consegue conceber aquilo que está acima de ti, não consegue conceber as virtudes, o divino. E tem muita gente assim, cara. Isso me fez coçar a cabeça, porque a coisa é a seguinte: parar pra pensar no contexto do Brasil, não vou falar do mundo, mas o mundo também, nos Estados Unidos, na Europa, tudo é movido por necessidades básicas, né? Dificilmente tu vai encontrar um sujeito que é mais voltado à religião, ao intelecto. E se for pro intelecto, bicho, fudeu. Porque o cara vai pra um esquerdismo, pra um progressismo desgraçado, que leva o cara pro buraco, pra distorção da realidade, cara. Bah. Mas voltando. No Brasil, cara, a maioria das pessoas, quando sai na rua, dá a impressão que são todos porcos. Não tô dizendo se eles são limpinhos, etc. A maioria só pensa em três coisas: fuder, né? Procriação, já vive no chiqueiro, que, porra, a maioria das ruas são extremamente sujas, né? O Brasil, no geral, é um país extremamente feio, não tem valorização pelo belo estético, principalmente tem a subversão do belo, né? Vide a estética contemporânea da juventude, né? Vou fazer um palhaço aqui, tá tão... coisa mais linda. Porra! E o que acontece também no meio disso é que todo aquilo que é o intelecto, desde que basicamente veio a Revolução Industrial, né, a humanidade também assim presa nesse ciclo repetitivo de material, desde aquele corno do Hegel, e depois veio o John Stuart Mill com o utilitarismo, que reduziu tudo aquilo que o homem é por aquilo que ele pode fazer e para aquilo que ele serve dentro de um determinado contexto. Que per si já é uma falácia gigantesca, mas se tu é um porco, tu vai conceber uma pessoa que... Um mendigo, tu vai olhar pra ele e vai pensar, porra, ele não vale nada, porque ele não produz, né? Isso de um lado da direita foi pro utilitarismo, do lado esquerdo foi pro materialismo histórico dialético do corno do Hegel, que depois, em seguida, virou a maior desgraça. Vou deixar aqui um ícone. Não vou deixar aqui um ícone porque a edição ainda tá péssima. Imagina uma foice e martelo aqui, tá? Ok, daqui tem uma foice e martelo. E acontece que... O que você pode conceber como elevado? O que um ser humano moderno concebe como elevado, na ideia popular? Imagina pra um cara, o que tu considera o topo da tua vida? Responde aqui nos comentários. Olha a bagunça aqui atrás, bicho. Tá uma merda, tá uma merda. Por enquanto os vídeos vão ser uma merda mesmo. Então, o que você pode conceber como elevado? O que pra ti seria o topo? Pensou numa Ferrari? Num Rolls Royce? Uma mansão? Dubai? Bicho. Dá pra fazer pururuca contigo já.
A verdade é que, como a maioria das pessoas elas têm como já mencionei, utilitarismo, meio que se a pessoa é um pouquinho mais inteligente até, ela vai conceber estudos, intelecto, apenas com uma utilidade específica, né? Isso acontece muito no meio empresarial. Eu sei porque eu sou player do marketing digital, como vi de alguns vídeos atrás, tem VSL aí de produtos que eu já lancei, etc. E acontece, cara, que tu fica sem repertório. Fica sem repertório. O que é um ideal de heroísmo? O que é um herói? O que é aquele sujeito viril que tem um dom divino em virtude, em potência, em caráter e força? Tu pensa, na literatura tu busca, né, esse referencial. Porra, tu vai ler a Odisseia, tu vai ler a Eneida, tu vai ver, cara, o cara tava numa ilha, tô falando da Odisseia, o cara tava numa ilha, tendo que voltar para casa sem saber a rota, totalmente perdido, ele fez o que fosse necessário e conseguiu chegar lá vitorioso. E também, mais posteriormente, tu tem as histórias de cavalaria, né? Na Idade Média, o ideal da honra, tu morrer por honra. O que tu tem hoje em dia como ideal heróico, hein? Um jogador de futebol, um sujeito totalmente torpe de personalidade, vazio de caráter, vazio de espírito. É pro cara ir pro buraco, cara. Nos filmes mesmo. Porra. Beleza que até os anos 80 aí tinha uns filmes mais com qualidade, né? Você vê o Rambo, os filmes de Stallone no geral. Stallone é um exímio exemplo de homem honrado e viril, né? Rocky Balboa, principalmente, aquela coisa de resiliência, de força. Tu assiste um filme desse, tu sai até mais importante. Aí tem um filme, o que tem de filme hoje em dia, pro cara se inspirar? Lobo de Wall Street, o Trickster, o Larápio. Que mais? Scarface. Beleza que o Scarface é um pouquinho mais antigo, mas dentro de um certo meio, de um certo nicho, né? E acontece, bicho, que nisso do cara buscar só o que é tangível, ele acaba cedendo totalmente a alma dele, não existe mais, né? Não existe mais a alma dele, ele só quer saber de ter grana, custe o que custar. E tem um exemplo, dessa categoria tem dois tipos, o que tem coragem de fazer isso e o que não tem, que seria o passivo e ativo, dependendo da circunstância que está no presente momento, né? Pois bem, provavelmente tu seja um porco mesmo, se às vezes tu nem sabe que isso é um problema na tua vida, até mesmo na concepção de problema. O que um porco concebe como problema? Problema é uma questão que tem duas fortes coisas pendendo, ou para um mesmo vetor ou para um lado, né? Tipo uma opinião extremamente contrária. Por exemplo, um problema filosófico, um problema astrológico, que é uma coisa que exige um exímio raciocínio para não chegar num ponto A, só chega num ponto A ou B, ou A e B, ou às vezes nem A e B, enfim. Não vou entrar em detalhe de tautologia aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito complicado. O problema do cara é uma coisa puramente tangível também. O cara se estressa. Ok que é extremamente compreensível tu ter aquela angústia mediante a questões como pobreza e dificuldade na vida, mas isso é uma coisa que se resolve. Ou não resolve, também se posterga até que
isso perdure mais tempo na vida de um sujeito. Mas a coisa é, isso não define meramente a biografia se o sujeito busca coisas elevadas. Se o sujeito busca uma coisa elevada, problema da vida dele, aquilo que ele vai morrer por aquilo, vai ser basicamente a obra, vai ser uma coisa transcendente, espiritual. Fica uma coisa muito desgraçada tu morrer por conta de um problema assim, ou apenas na sua biografia ter contido uma pessoa que passou dificuldades. Imagina comigo o seguinte exercício, tá? Inclusive, recomendo que tu anote num papel. Isso vai trazer um norte e um farol para ti não ficar só cheirando cevada pelo chão e cagando e rastejando na lama. Pega um papel, tá? Vou pegar um papel aqui, rápido. Porra, não tem um papel. Um papel. Tu desenha um caixão, tá? Um caixão. E tu bota aqui, imagina tu aqui nesse caixão, tá? A Rainha Elizabeth, quando ela morreu, colocaram uma coroa. Uma coroa, um cetro e um orbe e a bandeira da Inglaterra, Reino Unido, no caso, no caixão dela. Isso basicamente representa que ela morreu e viveu por aquilo, tá? Eu te pergunto a seguinte coisa, no teu enterro, o que vai ter em cima do teu caixão? A chave de um carro? Um boleto? Não sei, um esquadro, se tu for um carpinteiro? Uma máquina de passar cartão? Não sei. E a questão é, tu enxergaria beleza naquilo que tu fez? Não digo que tu necessariamente deva ter feito uma grande obra, uma obra extensa. Não precisa ser um Chesterton da vida para ter uma satisfação no teu pós-vida, praticamente. Basicamente, tô sendo existencialista, mas... enfim. A questão que eu quero chegar é, tu tá vivendo a vida por aquilo que tu acredita, que tu luta, e que tu gosta, e que tu enxerga como aquilo que tu ama e deve viver por aquilo? Ou tu só tá vivendo um dia após o outro e rastejando na lama, e as pessoas no final da tua vida vão se lembrar de ti como só uma pessoa aleatória? O que também não é a pior coisa do mundo. Mas se tu busca algo elevado, se tu busca ter uma vida que vale a pena, que traga um significado para as pessoas ao teu redor, por menor que seja, recomendo que repense a respeito desse exercício. É bem pesado, cara, é bem pesado. E no final da tua vida, tu acha que só esse dinheiro que vai estar em cima, ou se tu for pobre mesmo, vai dizer a respeito de tudo que tu podia ter feito? Isso é uma coisa para tu mentalizar. Como... não tenta entender esse vídeo e, ok, aprendi esse vídeo e decorei, beleza, saiu da cabeça. Tu ouve essas palavras e... como uma gota de um líquido denso que cai num tanque de água. Ele tem que se diluir. A verdade é que muita gente mesmo, fica nessa mediocridade o resto da vida. E às vezes nem é porque ela quer, sabe?
é por um monte de fatores, dentre um deles é a insegurança e falta de... O meio, às vezes, não apoia a pessoa. No Brasil tem muito disso, né? Tu fala que vai fazer uma coisa grande pros outros, eles... ri da sua cara. Porra, cara, tu vai lá... Quer ler um livro no intervalo, no colégio... Os caras te zoam, tá lendo a Constituição, olha lá, advogado, olha lá o doutor. Né? Não é assim? Cara, tu não deve se prender ao meio. Tu ser odiado por uma multidão de idiotas é o preço que tu paga pra não ser um deles. Esses idiotas são, no caso, os porcos. Pesado isso, né? O Olavo, ele fala muito disso, a respeito da aceitação que uma pessoa que busca a verdade vai ter dentro de um determinado meio. Ele vai para uma via mais radical, mas eu acredito que não tenha problema tu ser intelectual e ao mesmo tempo falar banalidade. Afinal, é uma coisa assim no dia a dia, beleza? Só não estende muito aquilo e não deixa aquilo te afetar desde o teu cerne. O que eu digo te afetar desde o teu cerne? Te desviar daquilo que realmente importa, tá? Porra, um exemplo pessoal. Eu gosto muito, assim, de buscar conhecimento filosófico, conhecimento teológico. Eu sou ortodoxo, inclusive. Vocês vão perceber algumas menções diretas que eu vou fazer à vida dos santos, alguns textos da Filocália, e pretendo fazer mais vídeos a respeito da ortodoxia no Brasil e o problema do esteticismo. E eu também gosto de ir para um churrasco. Um churrasco, falar banalidade, isso não vai te deixar mais burro, desde que tu não faça que isso seja o teu cerne, que isso seja a tua personalidade. Às vezes ocorre também de tu não ter parado para pensar a respeito do teu... fazer uma autoanálise, né? Muita gente tá por aí vivendo a vida e não se conhece, não sabe do que gosta realmente, ou daquilo que ele serve para fazer, porque às vezes você serve para algo que tu não necessariamente gosta. Por exemplo, um policial militar, ele é excelente naquilo. Dependendo do policial, não, mas enfim. Só que a vida dele é um inferno. Ele é infeliz, mas a vocação dele. O assunto foi muito longe, tá certo? Comenta aí nos vídeos se tu se identifica com um porco ou se tu é uma pessoa, tá? Com as tuas patinhas bifurcadas. Que aí a gente marca uma feijoada e... Não. Enfim. Vou desviar o foco, tá certo? Um abraço a todos. Que Deus abençoe vocês. Se inscrevam, curta, compartilhe esse vídeo. Tá certo? Um abraço.